Essa questão aqui eu preparei para o Rafael, que é lá de Fortaleza. O Rafael tem 10 anos, está cursando o 4º ano e ele vai fazer prova ano que vem para o Colégio Militar de Fortaleza. E para aprofundar mais os seus estudos, ele contratou a nossa plataforma de ensino. Isso mesmo, Rafael. Olha, quem estuda vence. Então eu coloquei uma questãozinha aqui, não é difícil. Claro, vocês todos do canal estão convidados a tentar resolver essa questão, mas o importante aqui não é a resolução da questão. Eu quero chamar a atenção sobre outro ponto. O ponto é o seguinte, às vezes você tem uma questão para resolver e você já viu uma questão parecida, mas digamos assim, matematicamente parecida, porém uma situação completamente diferente. Essa questão aqui, o que a gente tem? Nós temos... Ih, rapaz, eu escrevi errado aqui, eu escrevi 3 semicírculos, são 5 semicírculos, tá? 5 semicírculos são iguais. Calcule o seu diâmetro. O diâmetro é isso aqui, né? Diâmetro é o dobro do raio. Tá, então são iguaizinhos aqui. E ele deu aqui essas distâncias. Aqui é 22, 12, 16, 12 e 22. E ele quer que você calcule o raio. Agora olha só que interessante. Essa questão aqui não parece, mas ela é igualzinha a essa outra aqui, ó. Uma balança em equilíbrio, que você sabe que esse tipo de questão cai muito no colégio militar, né? Aqui a gente tem 3 maçãs e mais 2 pesos de medida 12. É como se fosse 12 gramas, né? Tá, aí do lado de cá nós temos 2 maçãs e aqui esses pesos aqui são diferentes. 22, 22 e 16. Então as 3 maçãs, eu cismei com 3 aqui, rapaz, são 5, tá? As 5 maçãs são iguais e os pesos indicados estão em gramas. Sabendo que essa balança está equilibrada, calcule o peso de cada maçã. Nem parece, né? Mas é o mesmo problema, só que com outra forma. E aqui ele aparece de novo aqui e de novo aqui. Olha só, resolva. 3 quadradinhos mais 12 é igual a 2 quadradinhos mais 22 mais 16. É o mesmo problema. E aqui, ó, aqui é com x, tá vendo? Ao invés de quadradinho, foi colocado x. Resolva. 3x mais 12 é igual a 2x mais 22 mais 16. Então, às vezes, você vê um problema, sabe resolver, só que ele tá com um jeitão todo diferente. Aí você pode se complicar, né? Ficar confuso. Tá, então a primeira coisa, vamos resolver o problema original, depois vamos resolver essas outras versões aqui. Então, a primeira coisa, tenta resolver o problema. Pause o vídeo e dá lá uns minutinhos para tentar resolver ele. Não é difícil, não. Pronto, posso resolver? Olha só. Aqui nós temos uma medida que é igual a essa medida, que é igual a essa medida, que é igual a essa e que é igual a essa. E aqui nós temos umas medidas aqui, ele não falou o que é, pode ser centímetro, né? Faz de conta que é centímetro. Na verdade ele não quer unidade, ele vai querer um número. Tá, então aqui essa medida é 22, essa aqui é 12, essa aqui é 16, aqui 12 e aqui 22. Como é que a gente vai calcular isso? Olha, essas grandezas todas estão relacionadas, né? O que a gente podia fazer aqui? Olha, você pode resolver isso aqui de várias formas. Eu vou utilizar aqui um método que é o seguinte. Tá vendo esse pontinho aqui? Esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, eles formam aqui uma linha que é como se fosse um trilho, tá? Ele tá fixo. Digamos que você possa mexer esses semicírculos aqui em cima desse trilho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa semicircunferência e vou chegar ela toda para a direita, de tal forma que esse ponto venha parar aqui, tá? Então isso vai parar aqui. Essa aqui também, eu vou mover ela toda para a direita, claro, até ela bater nessa aqui. Vão ficar essas duas juntinhas aqui. A mesma coisa essas 3. Essa aqui já está lá toda para a direita, eu vou chegar essa para a direita e essa para a direita. Todo mundo vai chegar para cá. E aí, como que vai ficar a figura, hein? Aí você tem que dar uma sacada, né? Essa figura vai ficar assim. Elas não são todas iguais? Então essa figura vai ficar assim, ó. Uma circunferência, que é essa da direita aqui. Aqui outra. E aqui outra. Tá mal desenhado, mas faz de conta que elas são iguais, tá?
E do lado de cá você vai ter essa aqui toda para a direita e essa também aqui vai parar aqui. Que mais? Ó, o trilho continua. Ficou um trilho aqui sobrando, né? Uma parte do trilho aqui sobrando. E agora eu pergunto a vocês, quanto que é essa medida? Dá pra gente saber quanto que é essa medida? Claro, essa medida é 12 mais 12, porque ninguém aqui aumenta e ninguém aqui diminui, eles só mudam de lugar. Se você chegar todo mundo para a direita, você vai ter um espaço de 12 mais 12 sobrando aqui, 24. E aqui também, aqui você tem esses espaços medindo 22, 16 e 22. Quando você chegar esses dois todos para a direita, você vai ficar com um espaço aqui sobrando. E quanto que é esse espaço? Esse espaço é a soma desses espaços aqui, ó. 22 mais 16 mais 22. Quanto é que dá isso? Ó, 22 mais 22 dá 44. 44 com 16 dá 60. E aí, com essa informação, já dá para você descobrir quanto que é o diâmetro. Porque olha só, esse pedaço aqui é 60. Daqui até aqui você tem 24. Quanto que é esse outro pedaço aqui que sobra? Esse pedaço que sobra vai ser 60 menos 24, é 36. Então, 36 é o diâmetro desses semicírculos aí. Então, a resposta é 36. Observe que essas distâncias aqui são as mesmas que estão no problema. 22, 12, 16, 12 e 22. Então, vamos chegar todo mundo para a direita. Você para a direita. Olha que a distância aqui mudou. Essa aqui também, né? Você está para a direita. Aqui você vai também para a direita. Vai ficar encostado lá no outro. E você também vai para a direita. Olha aqui, ó. É igualzinho a gente tinha feito, né? Temos aqui 60 e aqui 24. A diferença é justamente o diâmetro desse semicírculo. Então, é 60 menos 24, que dá 36. Agora vamos fazer com o problema da balança e das maçãs, que é igualzinho. Eu cismei com 3, né? São 5. Observe que aqui eu coloquei esses pesos com os mesmos valores das distâncias que você tinha lá na primeira questão. Olha aqui, você tinha 3 e 12 mais 12. Então aqui eu coloquei 3 maçãs, 12 mais 12. Aqui representa a parte de baixo dessa figura. Então nós temos duas partes que seriam as duas maçãs e mais essas distâncias, 22, 16 e 22. Então, tá aqui as duas maçãs e os pesos, 22, 16 e 22. Observe que na questão do peso, quer dizer, essa questão aqui é igualzinha à anterior, só que a anterior, ela falava em medidas de comprimento. Comprimentos, essas são as medidas que você tem. Todo mundo aqui é comprimento. E aqui a medida é medida de massa. A gente chama de peso, né? Mas o nome correto é massa. Pode falar peso que não tem problema, não. E aqui no caso do peso, a ordem não importa, né? Você olha que aqui as duas maçãs estão juntas, as 3 estão juntas, e aqui nessa figura não. Tinha um espaço entre elas. Quer dizer, você não tinha necessidade de colocar maçã, peso e maçã. Não precisava fazer isso, porque o peso é o mesmo, não importa a ordem. Tá, e como é que a gente resolve isso aqui? Descobrir o peso de uma maçã. Olha aqui, maneira fácil de resolver isso. Só que eu vou usar um outro procedimento. Olha, já que essa balança está em equilíbrio, o que acontece se eu tirar uma maçã daqui e tirar uma maçã daqui? Sai essa maçã e sai essa maçã. Ela vai continuar em equilíbrio, porque você tirou um peso daqui e ali você tirou um peso igualzinho, né? Então, quando você tira pesos iguais de uma balança equilibrada, ela continua equilibrada. Quando você adiciona pesos também. Esse é o princípio de funcionamento das equações. As equações você pode encarar como uma balança em equilíbrio, né? O sinal de igual representa a balança. Tá, olha aqui, a gente pode também eliminar essas maçãs. Vou eliminar uma maçã daqui e uma maçã daqui. Tem algum peso aqui que eu possa eliminar? Não, né?
Não tem, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso juntar esses dois aqui como sendo 24. E esses três pesos aqui a gente pode juntar tudo como sendo um peso só. 22 mais 22 mais 16, isso dá 44 mais 16, que é 60, né? Então a gente ficou com isso aqui, ó. A maçã mais 24 é a mesma coisa que 60. Então, a maçã é um número, quer dizer, o peso da maçã é um número que somado com 24 vai dar 60. Como é que a gente descobre esse número? O número que somado com 24 dá 60. Você pega 60, subtrai o 24, você fica sabendo quem é esse número. Então, quanto é 60 menos 24? 60 menos 24, isso dá 36. Realmente, se você tiver o peso da maçã como sendo 36, você vai ter aqui 36 somado com 24, realmente vai dar 60. Isso aqui tá certo. Tá? Então, é um problema diferente. Digamos assim, a forma é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. O princípio matemático é exatamente o mesmo. É isso que eu quero chamar a atenção nesse vídeo. Você, quando está resolvendo um problema, você não deve ficar só lembrando de problema igual, do mesmo estilo, do mesmo tipo. Às vezes você tem um problema que é uma situação diferente, uma historinha diferente, né? Objeto diferente, porém o conceito matemático é o mesmo. Tá, e também tem aquelas outras formas do problema que eles aparecem como equações, né? Ela pode ser assim com um quadradinho e assim com x. Observe que são os mesmos números, né? Aqui, ó, 3 maçãs, 12 mais 12, e aqui 2 maçãs, 22 mais 22 mais 16. Então, a gente pode matar um quadradinho daqui e um daqui. Por quê? Isso aqui é uma igualdade. Se você tirar um número de um lado da igualdade e de outro lado da igualdade, o mesmo número, ela vai continuar sendo igual. Ela não fica diferente. Diferente fica se você somar valores diferentes, um aqui, ou se você subtrair valores diferentes. Mas se você subtrair aqui, eu subtraí o quadradinho, né? Eu matei um quadradinho, ou seja, eu fiz o quadradinho sumir. Isso equivale a subtrair o quadradinho. E eu vou subtrair também um quadradinho daqui e um daqui. Pronto. O que sobrou? Um quadradinho apenas do lado de cá, mais 24, deu como resultado isso aqui que é 60. Então, o número que somado com 24 dá 60, quem é? É 36. E aqui, o x é a mesma história do quadradinho, só que no início do ensino fundamental a gente usa quadradinho, né? É o chamado problema de quadradinho. Só que mais pra frente, você aprende que aquilo, na verdade, se chama equação. E você representa com uma letra, né? Uma letra que está representando uma quantidade desconhecida. Então aqui, ó, 3 quadradinhos a gente escreve como 3x. 3x significa 3 vezes x. Bom, então aqui a gente tem 3x e aqui a gente tem 2x. A gente pode subtrair 2x daqui e daqui. Aí aqui vai morrer esse 2x e aqui vai ficar 3x menos 2x, que dá x. É a mesma coisa que fazer 3 quadradinhos menos 2 quadradinhos. Então, é 3x menos 2x. Então, eu tirei 2x daqui, vou tirar 2x daqui também. Então, o x aqui vai sumir, não vai sobrar nenhum x. Só um x sozinho do lado de cá. E aqui, 12 mais 12 eu posso juntar, porque são números. Números são grandezas semelhantes, né? Você não pode misturar número com x. Aí não pode. Não pode misturar maçã com laranja. Não dá para somar. São grandezas diferentes, mas grandezas iguais você pode. Aqui esse x morreu, não tem mais x do lado de cá. E aqui você tem 3 números. Números você pode somar à vontade. Então 22 mais 22 mais 16, isso dá 60. Então quem é o x? O x é um número que somado com 24 dá 60. Que é o 36. Certo? Então, esse problema não é muito difícil, mas você lembre disso. Às vezes você olha um problema, deve lembrar dele com outros olhos. Ele não precisa necessariamente ser utilizado em outro problema igualzinho, só mudando os números, tá? Às vezes você tem outras situações.
Por exemplo, ali no primeiro problema a gente tinha grandezas de comprimento, né, que era o diâmetro dos semicírculos. No segundo problema a gente tinha o peso lá das maçãs. Você pode ter grandezas aqui, por exemplo, o tempo, né? Tempos são grandezas que se somam também. Olha, 1 hora mais 1 hora mais 1 hora mais 12 minutos. Então você tem problemas com outros tipos de medidas, porém o mecanismo matemático ser o mesmo, tá? Ok? E aí, mataram a questão? Rafael matou a questão? Tá, Rafael, seja bem-vindo, hein?